Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, a gente vai falar do Kissona M600, mouse chinês que tenta aliar uma boa qualidade de construção e sensor a um preço que não é tão alto e que muita gente está querendo comprar. Inclusive, se você está querendo comprar esse mouse, tem links aqui na descrição, tá, onde você compra e ainda pode tirar dúvidas diretamente comigo nos grupos. Bom, o vídeo de hoje vai trazer uma análise completa desse mouse para mostrar se ele vale a pena para você que está vendo esse vídeo. Então já deixa o like, já se inscreve e vamos pro vídeo, porque essa análise começa agora. Vamos lá? Vamos começar essa análise pela caixa, que traz logo na frente uma foto do mouse com destaque para a marca, para o modelo, para o sensor presente no mouse e para o seu peso super leve. Já na parte do fundo, a gente tem informações mais detalhadas sobre o sensor, o switch presente e também as conectividades, além de alguns complementos e informações técnicas sobre o mesmo. Partindo para o unboxing, além da caixa principal, a gente tem uma caixa secundária no padrão de correr e abrindo essa caixa secundária, a gente tem acesso a um compartimento isolado que contém o mouse. Embaixo disso, a gente tem um cabo no padrão paracord para carregamento e também para conexão. Tem um adaptador USB tipo C para USB tipo A que vem junto. Fits extras num padrão de vidro que você pode substituir pelo original quando desgastar. Tem um adesivo texturizado que melhora um tanto o grip no mouse e também dá uma aparência melhor. Além disso, tem um manual de instruções que vem somente em inglês e ajuda, pelo menos no uso inicial do mouse. E por último, no compartimento isolado que a gente deixou por último, dentro de um saco tem o mouse propriamente dito. O mouse ele tem um design bem simples, bem limpo, com o plástico liso, agradável e perceptivelmente de boa qualidade. Você pegando no mouse dá para ver que é algo bom que está ali na mão. O mouse é extremamente leve, com peso de 54 a 58 gramas aproximadamente, e pela posição dos botões laterais dá para ver que é um mouse ideal para destros, tá? Já que os botões ficam do lado esquerdo. O tamanho do mouse deixa claro que a pegada ideal para utilizar ele é a pegada claw ou a pegada fingertip. Por se tratar de um mouse pequeno, caso você use a pegada palm, e principalmente se tiver mãos grandes, você pode ter um ou outro problema para se adaptar, já que se trata de um mouse muito pequeno. Na parte da frente, a gente tem uma porta tipo C, que leva a gente para uma parte importante, que é o carregamento. Mas antes disso, tem algo muito importante que eu tenho que tratar com você diretamente, que é o seu like. Tá vendo esse vídeo, caiu de paraquedas? Aperta no botão do like, aperta no botão de se inscrever no canal e aperta no badalo, que é para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxer aqui no canal. E tem muita coisa interessante vindo por aí. Agora vamos voltar a falar do mouse, mais especificamente da sua bateria, que é uma unidade de 500 mAh e tem uma duração de 80 horas em uso contínuo segundo o fabricante, o que é um tempo muito bom, principalmente sendo que uma carga completa leva aproximadamente 2 horas, o que não é um tempo longo. A porta tipo C, além do carregamento, serve também para conexão, sendo que essa conexão ela pode ser feita via cabo, via Bluetooth ou via 2.4G. A seleção do modo de pareamento pode ser feita no switch que está na parte de baixo do mouse, e caso você use 2.4G, tem um dongle na parte de baixo que você tira do mouse e conecta no seu PC para utilizar. O tipo de conexão ele é indicado por um LED que fica na parte de baixo à direita do mouse, e logo abaixo desse LED de indicação tem um botão para ativador, onde você pressiona e o LED de indicação acende mostrando qual tipo de conexão está sendo utilizado. Do outro lado tem um botão de ajuste de DPI, onde você pressiona e acende um LED informando qual DPI está sendo utilizado, sendo que tem 5 níveis diferentes, variando entre 800 e 26.000 DPI. Os fits presentes são em Teflon, eles são pequenos, porém
eu não tive nenhum problema ao deslizar o mouse, tá? Apesar de eu não ter achado fits grandes, eu achei que eles podiam ocupar uma área maior do mouse, eles não me deram, pelo menos até aqui, nenhum problema. E eu, no momento, uso o mousepad de feltro, que é um mousepad bem difícil para questão de deslizamento, já que ele solta muito material e acaba prendendo alguns mouses. Além disso, você pode substituir os pads de Teflon por pads de vidro que já vem na caixa do mouse. Esses pads eles vão dar uma diferença no deslizamento a depender da superfície que você esteja com o mouse em cima. Porém, em qualquer superfície, ele vai dar uma sensação de deslizamento mais suave. É a primeira vez que eu testo esse tipo de pad e cá pra nós eu gostei bastante. Passando para a parte de cima, a gente tem os botões que trazem o switch, o Ano Blue Shell Pink Dot. É um switch muito bom, com a durabilidade avaliada em 80 milhões de cliques, o que é muito bom. Ele parece, além de um mouse bem feito, um mouse bem durável. O clique é bastante firme, ele requer uma pressão ali para ativar, mas não chega a ser um clique duro, ele é um clique bem confortável. E você não corre o risco de ativar nenhuma tecla por acidente, realmente precisa que você coloque uma pressão para fazer a ativação dos botões. Os botões laterais são lisos e bastante táteis, mas tem algo interessante aqui que é a resistência que eles oferecem à ativação. Alguns mouses acabam ativando esses botões laterais por acidente porque eles são muito fáceis de clicar. E o Kissone M600 já não tem essa dificuldade, é algo que eu gostei bastante. Você precisa fazer uma pressão para a ativação dos botões laterais. O scroll é simples, mas com uma rolagem muito bem definida, né? Eles têm os pontinhos ali, onde você vai passando e vai sentindo no dedo que trocou de página. Além disso, o botão é bem tátil e principalmente bem leve. Você não consegue ativar por engano, ele não é tão leve assim, mas a pressão necessária para poder ativar ele é bem baixinha, então ele é bem confortável para utilizar. O Kissone M600 tem um software próprio que pode ser facilmente encontrado e baixado diretamente do site do fabricante. Inclusive, para esse modelo específico, tem softwares diferentes a depender do modelo do mouse e o site mostra isso bem e deixa isso bem claro, o que é importante para que você não baixe a versão errada. O software ele é bastante simples e também é bem intuitivo, não tem muita função diferente não. Ele permite trocar a função dos botões, você pode associar algumas funções, principalmente as teclas extras. Você também pode configurar o DPI com até 5 níveis diferentes, sendo que você pode alterar qualquer faixa de DPI presente nos mouses. Ele também permite configurar e modificar macros, o que é uma função interessante a depender do uso que você faça do mouse. E tem também o módulo de configurações para o próprio aplicativo, mas que também traz informações como a versão do firmware e o modo de longa distância do mouse. Por último, ele tem um mostrador de bateria no canto superior, que te dá uma noção da necessidade ou não do carregamento do mouse. Sobre o sensor, o mouse traz embarcado o PAW3395, que é um dos sensores mais tops da PixArt e que traz consigo muita precisão e nenhum problema de rastreamento detectável. O mouse performa muito bem e muito disso parte desse sensor, que é muito bem cotado e faz muita gente adquirir mouses que trazem esse sensor pensando em jogos e tarefas que exigem grande desempenho, dado o nível que ele oferece. O conjunto do mouse é muito equilibrado e, acima de tudo, muito bom. O sensor presente dispensa apresentações, mas principalmente ele tem um bom entorno, principalmente na construção, que é sólida e visivelmente de boa qualidade. Aqui você tem switches de ótima qualidade e bastante duráveis, uma boa ergonomia para uso e uma bateria com a duração bastante longa. É claro, o mouse não é um mouse barato, tem opções mais baratas no mercado e ele se compara visivelmente
Há alguns mouses bem conhecidos, como por exemplo o Attack Shark X3, mas em termos de uso, ele é visivelmente melhor do que o concorrente. No caso específico do Attack Shark X3, que eu já trouxe vídeo aqui no canal, ele é melhor de maneira bem sólida, com praticamente o dobro da bateria, switches melhores e um entorno visivelmente melhor. E isso se aplica também a alguns outros mouses da faixa de preço, ou seja, pelo menos para mim, vale a pena você pagar um pouco a mais para ter um mouse que oferece esse tanto de conforto e qualidade, principalmente na construção em mãos. E essas foram as impressões que eu pude tirar do Kissona M600. Mas agora eu quero saber da sua opinião. Você tem um Kissona M600? Comenta aqui embaixo o que é que você acha dele. Se você está vendo o vídeo querendo comprar o seu, comenta o que é que você achou da análise. Não esquece que não só ele, como todos os outros mouses que eu trouxe aqui nesse vídeo, vão ter links para compra aqui na descrição, onde você também pode tirar dúvidas diretamente comigo nos grupos do Telegram. Por hora, eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos do canal que tem relação com o tema, para você ficar por dentro do assunto sem sair da minha companhia. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força. Não esquece de deixar o like e até a próxima.